Então, pessoal, continuando o conteúdo aí, né? Os biólogos acreditam que essas plantas teriam sido originadas de algas verdes, né? Algas verdes que foram crescendo, foram se desenvolvendo e originaram as plantas atuais, né? São hipóteses que foram criadas, tá bom, pessoal? E aqui nós temos um pouquinho sobre os vasos condutores, né? Que são os vasos que conduzem os nutrientes e a água. E o embrião, né? Que o embrião nas plantas são diferentes dos embriões nas algas, né? Porque os embriões nas plantas, eles se desenvolvem no interior de um órgão reprodutor, né? Nós já estudamos também isso lá no 7º ano. Aí, pessoal, nós vamos para a nossa primeira planta aqui sem semente, que é as briófitas, né? Nós sabemos que as briófitas são plantas vasculares, né? Ou seja, são plantas de pequeno porte, que não apresentam vasos condutores, né? Então, elas dependem da água para a reprodução, por isso que na maioria das vezes elas vivem em ambientes úmidos, tá? Justamente por depender da água para a reprodução, tá? As briófitas não atingem grande porte, né? E elas não apresentam as estruturas propriamente ditas, né? Como vocês já estudaram no 7º ano, elas apresentam caloide, filoide e rizoide, né? Não são estruturas propriamente ditas, tá? Quanto à reprodução, pessoal, elas apresentam os dois tipos de reprodução. A reprodução assexuada e a reprodução sexuada, tá? Nós temos aí uma alternância de geração, tá? Normalmente não, sempre a fase que é dominante aí, a fase de viver por mais tempo, é a fase do gametófito, tá? Que é a fase que vai originar os gametas, tá bom? Logo após a fase do gametófito, logo após o gametófito produzir esses gametas, vai ocorrer a união desses gametas e esses gametas irão produzir os esporos, tá? Os esporos são produzidos lá no esporófito. E são esses esporos que são levados pelo vento, que são levados pela água e pode também ocorrer a reprodução, originar um novo ser a partir dos esporos, tá? Por isso que nós dizemos que as briófitas têm alternância de geração, tá bom? Lembrando que a fase mais duradoura, tá? É a fase do gametófito. Nós temos alguns tipos de briófitas. Os mugos, que nós estudamos bastante lá no ano passado, né? Que vivem em ambientes úmidos e são de pequeno porte. Temos as hepáticas, que nós também estudamos ano passado, né? Que vivem também em ambiente terrestre, mas sempre em locais úmidos, né? Porque dependem da água para a reprodução. E um pouquinho também, que nós também estudamos ano passado, fizemos uma pesquisa, que são os antoroceros, que constituem a classe menor aí das briófitas, tá? Mas também existem e também ficam em locais úmidos. Tranquilo, pessoal? Dando continuidade agora, nós vamos estudar um pouquinho sobre as pteridófitas, tá? Que nós sabemos que são plantas também sem sementes, tá? Mas são plantas de porte maior, tá? Já possuem vasos condutores, né? Então são vasculares, tá? E também apresentam um círculo de reprodução com alternância de geração. Só que nas pteridófitas, pessoal, a fase mais dominante, a fase mais duradoura são os esporófitos, tá? Que vai originar os esporos. E é a partir dos esporos que vai ter a origem do gametófito, tá? Que é a fase menos duradoura, que é a fase que vai originar os gametas, tá? Então, é ao contrário das briófitas, tá bom? Também temos alguns tipos de pteridófitas, tá? Nós temos lá as pteridófitas mais comuns, né? Conhecida por nós, que são as filicíneas, que são as samambaias, tá? As avencas. Nós temos as licopodíneas, que também são conhecidas atualmente, tá? Vivem em locais úmidos e também são plantas de grande porte, tá? Conhecido como selaginelas. E temos a exetíneas, que é o grupo de representante menos comum aí no nosso meio, tá? Mas que também são conhecidas entre a gente, que são as cavalinhas. Tranquilo, pessoal? Pteridófitas, tranquilinho aí pra gente, né? Briófitas também, porque são conteúdos que nós já estudamos, tá? Agora, pessoal, vou pedir para vocês fazerem a atividade da página 137. Tranquilo?
Qualquer dúvida, eu estou aqui, tá bom?